vocês que estão nos assistindo, hoje a gente continua com a série dos professores aqui do CCM e hoje temos a honra de receber aqui o professor Rony Rego, que fez seu doutorado aqui e continua a carreira aqui no CCM, vai compartilhar um pouquinho das experiências. E a gente sempre começa, né, aqui a conversa falando como é que foi a chegada. E eu já vou dar um spoiler. O Rony é um dos poucos professores aqui que começou sua carreira na indústria e depois mudou para uma carreira acadêmica, né? Então, Rony, muito bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Conta pra gente como é que foi essa sua chegada ao CCM e ao ITA. Foi bastante inusitada, professor Borilli, né? Obrigado aí pela recepção. Mas eu digo inusitada em termos de carreira, né? De caminho, né? Eu vim da Ford, trabalhei 6 anos na Ford e na etapa final do meu período na Ford, os últimos 3 anos eu fiz um mestrado em conjunto com o Senai Cimatec, onde eu fui orientado pelo professor Jefferson, né? Mas o fato é que eu me formei, eu me graduei em engenheiro mecânico na USP, né, na Escola Politécnica, e eu fazia o Baja lá, que você sabe que, né, até hoje eu estou envolvido, né, são 14 anos aqui no ITA, 22 anos de Baja no total, e para mim, assim, aquilo era um caminho para a indústria, então eu tinha que ir para a indústria. E o entendimento que eu tinha na graduação era que a pós-graduação me faria apenas o único caminho para fazer artigos e seguir uma carreira puramente acadêmica. Então, ela nunca despertou meu interesse. Sem querer entregar muita idade, mas a gente está falando de quanto tempo atrás isso? Eu me formei em 2005, né? Então, eu me lembro bem que até na época do Baja, assim, eu tinha uns colegas fazendo iniciação científica. Para mim, aquilo ali era a chave clara para virar professor, única e exclusivamente. Então, eu guardava muito respeito, mas eu queria um caminho de indústria. A questão é quando você chega na indústria, a depender do tamanho, né, as empresas grandes que acabam sendo muito departamentalizadas e tem muita subcontratação, a gestão começa a tomar uma proporção maior do que aquela que você gostaria quando você forma a sua graduação. E aí tem um momento em que você fala, olha, ou eu vou atrás do conhecimento ou eu aceito que gestão seja a minha área, né? E eu nunca imaginava fazer mestrado, então ali foi um primeiro passo meu. Eu falei, não, eu quero ir atrás do conhecimento. Apareceu o mestrado entre o Cimatec, né, o Senai Cimatec e o ITA. 5 professores do ITA foram lá dar aula, entre os quais 3 eram aqui do CCM. O professor Gonzaga, o professor Emília e o professor Jefferson. E aí, no final do mestrado, o Jefferson, naquela categoria que vocês já devem ter filmado aqui, né, colocou termos, né, irrecusáveis, né? Ele fez uma proposta irrecusável para mim, né, para eu vir para cá. E ali, para aceitar esse recusável, é muito importante colocar nessa perspectiva, né? Eu vim algumas vezes e tive interação, quando eu vim aqui no CCM, eu percebi, olha, fazer a pós-graduação não é um processo só de fazer artigo, não é só para virar professor. Então, eu não conhecia um âmbito, um ecossistema em que você pudesse ter a complexidade, né, que você corre atrás pelo conhecimento, ao mesmo tempo que você tem a dinâmica da indústria, porque eu não abria mão da dinâmica da indústria, eu sempre gostei muito. Eu não sabia que existia um meio do caminho com isso, porque no Brasil isso é muito pouco explorado. Então, o CCM ele preencheu uma lacuna de um anseio de profissional mesmo. Então, o CCM ele cria um espaço que para mim eu nunca tinha imaginado. Eu falei, isso é o que eu quero. Então eu não pensei 2 vezes em pedir demissão numa situação realmente estável que eu estava, boa. Sempre falei que eu gostei muito de morar na Bahia. E vim para cá ganhando 25% do valor que eu ganhava lá na Ford. Isso é proposta recusável, né? Você ganha Essa é a proposta recusável. E não me arrependo um dia disso. Não me arrependo um dia disso. Né? Então foi assim, a forma inusitada que eu digo na minha vida. Eu nunca esperava nem fazer mestrado, nem fazer doutorado. E quando uma porta abre que tem exatamente aí o alinhamento com a tua expectativa profissional, é uma questão ideológica, né? Você vai. Quando eu fiz a pergunta, né, de quanto tempo atrás, né, porque a gente está falando de 20 anos atrás, e eu formei um pouquinho antes que você, e
também existia isso, né? Você faz um mestrado, doutorado para virar professor da aula e fazer artigo. Mas, de fato, o CCM é um ambiente que não é assim, né? E talvez 20 anos atrás era menos restrito esse ambiente onde você chega e aí você tem a oportunidade de ter a dinâmica da indústria, mas também ter o tempo e as premissas acadêmicas de você parar, pensar com calma nos problemas e tentar resolver de forma mais estruturadas. Ou seja, o CCM ele foi criado, né, o professor Gonzaga, o professor Jefferson já explicaram isso, com essa dinâmica de atender os projetos da indústria, o que traz uma série de benefícios, etc. Mas ele também traz ônus, né? Porque você chegou num projeto extremamente demandante, fora um pouco da sua linha, né? Daqui a pouco ele vai explicar por que essas engrenagens estão aí e a paixão envolvida. Mas, por outro lado, para fazer alguma coisa que você gosta, também tem outras atividades que você precisa estar envolvido. Então, ok, legal, o CCM era uma coisa que você interessante, mas teve muito esforço também extra que você precisou fazer nesse processo. Eu acho que o CCM tem uma missão muito clara, assim, né? Em termos do perfil do profissional que ele forma. Talvez a gente não forme o melhor cientista, o melhor gestor ou o melhor empreendedor, mas a gente, pelo perfil de atividades que a gente coloca o aluno aqui, a gente forma o profissional mais completo, né? É o profissional equilibrado que consegue liderar uma equipe de pesquisa. E para isso ele precisa ser empreendedor para liderar, ele precisa ter a manutenção dessa equipe, precisa ser um bom gestor e ele precisa entender de pesquisa, né, de alto nível. Então eu acho que assim, essa necessidade, isso, para chegar ali, a gente tem uma necessidade de participar de atividades que nos levem a isso. Então, de fato, a parte técnica me puxou para cá. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha a oportunidade de a gente explorar ferramentas de gestão, a liberdade que foi dada, imagina, né? Essa vinda para cá, ela foi efetivamente, para mim, empreender a criação do grupo de pesquisa em que eu me encaixo, num formato que eu sempre vi a necessidade de ser criado no Brasil. Isso é um baita do empreendimento, né? Mas para isso você tem que ser mais do que pesquisador engenheiro. Você tem que ser um pouco de advogado, você tem que ser um pouco de gestor, você tem que ser um pouco de, né, psicólogo, RH, nossa, demais isso, né? Então, mas o retorno, né, eu acho que é muito favorável, não tenho dúvida. Pegando essa linha, esse grupo, né? Você veio, fez o doutorado, nucleou esse grupo, mas explica mais o que é esse grupo que você está falando. Eu comecei a trabalhar com engrenagem no Baja, né, na graduação, né? Então, eu me lembro que eu entrei para a equipe do Baja, ainda estava olhando outros subsistemas, quando falhou um eixo da transmissão. E num sistema de transmissão, o eixo ele é a união de todos os componentes. Então, se você quiser entender a falha do eixo, você tem que entender todos os sistemas, todos os componentes, né? E ali, entender engrenagem passou a ser um aspecto. Naquele momento, a competição era 100%, todos os carros, os protótipos eram movidos a corrente. Então, pinhão, coroa, muitos de moto, outros industriais. E eu fiz o arroz com feijão, meu primeiro projeto que eu fiz foi um projeto de uma caixa de transmissão de corrente, pinhão, coroa, corrente. E ali eu tive a conclusão de que todo mundo tinha medo, né, na competição, de que se fosse um sistema de engrenagem, além da dificuldade de produção, que o pessoal não fazia estanqueidade muito boa, né? Então que entrava detrito, lama, né, e aí sim travaria o sistema. A gente fez um sistema de encapsulamento dessa corrente razoável e eu cheguei à conclusão, não, dá para ir para a engrenagem. E aí mergulhei para trabalhar aprender a trabalhar com a engrenagem, né? Mas o caminho realmente não é fácil. Não tinha ninguém na competição que fazia, porque não ia ser fácil, né? Então eu me lembro muito bem que eu, depois de fazer o projeto de acordo com o livro, né, inclusive procurar profissionais que estão até hoje, né, nesse grupo que você, né, mencionou, mas eu me lembro assim do desafio que foi um daqueles vórtices de mudança no seu caminho, assim, né? Eu lembro que eu estava num orelhão, né? Vocês sabem o que é um orelhão? Estava num orelhão, né, na frente da faculdade, e eu fiz uma ligação para o IPT, né, para poder permitir a fabricação de engrenagens, né?
E à época a resposta que eu recebi, independente, né, naturalmente não falando quem foi assim: quem você acha que você é para fazer engrenagem? Porque você, aluno, tem que pegar um sistema de corrente de uma bicicleta e colocar no bajo. Ali foi um ponto que poderia ter mudado completamente, assim, né? Eu poderia ter realmente me decepcionado e largado absolutamente a ideia, né? Mas eu saí, encontrei uns colegas da equipe, né? No dia seguinte fui matutando e aquilo virou um desafio. E no dia seguinte eu abri uma páginas amarelas, né? E procurei todas as engrenageiras da grande São Paulo e fui atrás. E ali deu certo, bem certo assim o projeto. Foi a primeira caixa de transmissão com engrenagens da competição, feita por alunos, que não foi alguém que pegou e colocou. E o que já era, eu já tinha me apaixonado só pelo processo de projetar, aquilo virou eu, né? Aquilo ali, é o que eu gosto de fazer. Então, isso é muito importante ser contato, porque é como começou tudo, né? E aí eu falei, eu vou para a indústria e vou trabalhar com engrenagem de transmissões. Quem disse que eu saio da Poli e encontro uma empresa de engrenagem de transmissões? Não, ninguém é aberto, vaga, né? Mas nesse tempo, o gerente da Ford, com o campo de provas, né? Ele vai lá na competição e fala, eu quero vocês para trabalhar com calibração de motor. Aí eu fui lá para Tatuí trabalhar com calibração de motor, que não era nada do que eu queria fazer. Mas estava perto ali, era chegando. Porta de entrada. Isso. E eu tratei justamente dessa forma, né? Porque daí ali era ficar fazendo, né, a programação do sistema de injeção, do módulo de injeção eletrônica do motor, né? E aí calibrando com relação a desempenho e emissões, né? Mais do que programação, eu gosto da parte de resistência de materiais, né, de projeto, elementos de máquinas, né? E eu entendi aquilo como um treinamento de motor para eu aprender mais motor e usar em transmissão. E ali, quando apareceu uma vaga em transmissão na Ford, eu não pensei duas vezes. Um detalhe, né? Essa vaga era na Bahia. E lá fui eu, né? Como você pede a mudança, você não ganha mais, né? É só se alguém te oferece, né? E o custo de Tatuí, cidade pequenininha, com o de Salvador, é incomparável, né? Lá fui eu, né? Você entende que as minhas decisões não são financeiramente viáveis, né? Já é a segunda, né? Quer dizer, essa foi a primeira, né? E fui eu lá atrás do meu sonho de trabalhar com transmissão, onde eu fiquei 5 anos, né, trabalhando aí sim no departamento de transmissões, e saíram muitas coisas bacanas que me trouxeram para cá. Então, quando o professor Jefferson, que era o meu co-orientador, ele me recebe para uma reunião aqui no CCM, e eu já estava olhando a dificuldade que é numa empresa grande de você fazer no Brasil, né? Haja vista ali a influência de uma operação multinacional. Ele falou, olha, vem para cá e faz o que você fez na Ford, não só para a Ford, faz para todas as montadoras. Aliás, não faz só para todas as montadoras, faz para todo o setor industrial de engrenagem e transmissões. Esse é um daqueles momentos que você para assim e muda a tua vida, né? Eu, naquele momento, não tinha filhos, eu não estava casado. E eu tinha o sonho ainda de continuar me desenvolvendo tecnicamente em engrenagens e transmissões, né? Continuar o que eu vinha fazendo. Para todo o setor? Para todo o setor. E você ainda faz a conexão internacional, cria o seu grupo de alunos, etc. Aquilo ali, eu nunca imaginei receber um convite desse, né? Imagina numa instituição que nem o ITA, você pegar um mestre, né, mal formado e falar, te dá a chance. Isso é o empreendedorismo que eu me referi ali. E aí eu vim, né? E a criação do grupo foi assim que ela começou. A gente vai falar mais detalhes, mas comecei sozinho. E hoje a gente está com em torno de 30 membros aí, né? Participando do grupo, né? De várias linhas, né? Mas como é que foi o começo desse grupo? Como é que você nucleou? Como é que você trouxe a sociedade para vir conversar sobre engrenagens? Eu estava fazendo um projeto, eu recebi aqui o primeiro projeto que você me coordenou com a General Motors, né? Que, aliás, imagina, né? Então eu fiz todo esse movimento, aí cheguei aqui para trabalhar com engrenagens, e aí o CCM, Rony, trabalha com esse processo de projeto de estampagem.
É porque eles queriam pagar aquela bolsa de 25%. Essa daí Aí eu olhei assim pro professor Jefferson e falei, Jefferson, não estou entendendo. Ele falou, confia em mim. É muito importante você confiar no seu orientador. Viu? Tem hora que você tem que confiar. E de fato, né, a confiança, só abrindo parênteses, né, tudo que eu aprendi de integridade de superfície naquele projeto, né, com a montadora em estampagem, eu apliquei depois para superfícies dos dentados e praticamente é o cerne de evolução de um grupo de engrenagens que vem depois, né? Mas estava tratando isso, mas eu tinha que conseguir perseguir meu sonho, e aí eu lembro que era final do ano, eu vim na metade de 2011 para cá, era mais ou menos setembro, outubro, o Jefferson já tinha me convencido que eu tinha que fazer um projeto de uma bancada para todo mundo, que é o que eu entendia que tinha que ser a primeira coisa a ser feita. Eu falei, Jefferson, cara, eu quando estava lá na montadora, eu sabia o torque, a rotação, a temperatura, todas as condições de contorno que eu precisava para gerar uma bancada. Nessa situação que você me colocou agora de ser para o setor inteiro, como é que eu defino as condições de contorno dessa bancada? Ele respondeu assim, muito com a cara do CCM, né? Você não define. Quem define é a indústria. E aí fizemos um primeiro workshop em novembro de 2011, de 2011 exatamente. Convocamos o setor para apresentar esse projeto de uma bancada e a apresentação de um grupo que estava sendo criado. Ali foi um embrião que começou a gerar atração de alunos, de empresas, projetos que foram sendo contratados para mais alunos, que publicaram mais teses, dissertações e artigos, que trouxeram a atração de mais empresas, e o ciclo foi se criando. Esse foi o começo, né? A bancada ela foi um elemento essencial que era para fazer testes mais diversos possíveis, que por um lado dava resposta para a indústria do que ela queria saber das coisas pragmáticas, mas também gerava a parte da publicação científica que a academia tanto preza. Exatamente. Tá? Então isso encaixou dentro daquele conceito do CCM, assim, tem um lado acadêmico, mas tem um lado da indústria, eu tenho que gerar valor para os dois lados e fazer a roda girar. Né? Mas isso também não foi de uma hora para outra, né? 14 anos, né? 14 anos se passaram desde então, né? Então, teve vários desenvolvimentos necessários, né? Eu me desenvolvi bastante. Eu tive que aprender um ecossistema novo, né, para começar. Então, eu vinha do entendimento de funcionamento da indústria e entrei num funcionamento acadêmico, né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha, na minha opinião, um ponto positivo, né, de trazer um mundo diferente, eu tive um choque, né, em chegar, né, e me adaptar. Então, nesse processo também foi muito importante a ida para a Alemanha, né? Ali, na ida para a Alemanha, eu consegui vislumbrar que certos conceitos de gestão ou de organização, né, eram possíveis no meio acadêmico. Né? Só contextualizando, a ida para a Alemanha não é uma viagem para a Alemanha, é 2 anos no período de doutorado de sanduíche. Verdade. Então é uma imersão realmente de entender como é que as coisas funcionam lá. Isso foi muito importante assim, para abrir um caminho. Né? Então, até essas engrenagens que vocês estão vendo aqui agora, elas são engrenagens de um projeto que está andando com a Universidade de Aachen. Estamos em 2025 rodando um projeto, quando essa ida para lá foi em 2013, né? Eu voltei em 2016, ou seja, os frutos foram sendo gerados, né? Então, além da parte, obviamente, técnica, que foi muito importante, na minha tese, ela continua gerando novas teses até hoje e novas publicações, mas lá eu tive quando você está na indústria e você quer se especializar tecnicamente, ser engessado por uma coleção de procedimentos e protocolos que te bloqueiam a criatividade, né? E quando você está num ambiente de pesquisa básica, a criatividade necessária às vezes te deixa um pouco solto, né? Então você tem que ter na pesquisa aplicada onde a gente está um elemento intermediário. E lá eu encontrei ferramentas, inspirações que permitiam a gente ter esse tipo de atuação intermediária entre sistematização e criatividade.
Inclusive, e pré-dito, né? Eu fui lá também, além de desenvolver toda a parte técnica, de novo, que eu acho que é o que todo mundo já imagina e espera, eu queria entender como é que eles conseguiam fazer tanto a interação com a indústria. E lá nasceu o embrião do Engrenaíta, né? E que fez chegar nesse número de 30 pessoas. Então, o Engrenaíta ele foi uma inspiração muito necessária lá na Alemanha. Né? Então, você saiu de um grupo de empresas que discutiam, criou bancadas, testes, projetos, e aí a experiência internacional te mostrou formas diferentes de interagir com a indústria. Exatamente. Quando eu vim para cá, e aí eu indo para a Alemanha, eu confirmei isso aí. Eu vou dizer assim com tranquilidade para você, né? O engenheiro médio alemão não é melhor que o engenheiro médio brasileiro. Não é. Eu sei. Não é. Você sabe bem, né? Mas o duro é que lá eles espalham alguns pontos fora da curva que contagiam positivamente os médios, né? Quem são esses pontos fora da curva? São justamente os nossos egressos aqui, né? A missão de você ter esse profissional completo que a gente fala. Que ele tem uma boa habilidade de pesquisa, empreendimento e gestão. Ele se inspira o meio, né? Então, quando eu vim para cá, eu tinha que... A criação da bancada, ela foi uma criação... Eu tenho que fazer com que o bom engenheiro brasileiro converta a sua ideia em inovação. Então, precisa de uma ferramenta para provar isso. Muito bem, ferramenta colocada. Mas como é que as ideias chegam até aqui? Como é que você capta as ideias? Então, a gente tem um processo super proativo, todo mundo aqui no laboratório, vocês todos aí que estão, né, assistindo aqui, de trazer visita o tempo todo. Antes de entrar na sala, estava vendo o professor Carlos recebendo visita ali. E com pouco tempo, com 2 anos aqui, 3 anos aqui no CCM, eu vi a dificuldade que era de manter essas visitas aqui dentro depois que elas iam embora. Era o famoso, vamos cooperar, né? Então, eu enxergava que precisava de uma oficialização, uma regularização. Então, quando eu fui para lá e eu vi que eles se encontravam obrigatoriamente a cada 6 meses, nos chamados lá Arbeitskreis deles, né? Os círculos de trabalho, eles têm o de engrenagens lá na Universidade de Aachen, né? No WZL. E quando eles juntos definiam a direção de pesquisa do laboratório, eu achei aquilo impressionante. Eu entrei numa sala, o meu tema e de mais 2 colegas foram colocadas à apresentação para todo o setor de engrenagens da Alemanha, e eles votaram que projeto que seguia. Aquilo ali me causou, assim, realmente um impacto. Então, a vinda para cá, eu falei, eu preciso implementar algo desse tipo aqui. Né? E, na verdade, isso aconteceu num apagão. Né? Um apagão aqui, quando aquele transformador que durou 10 dias, não sei se você lembra. Lembro. Isso em 2017, ou 16, 17. Bom, imagine um laboratório de pesquisa e fica algumas semanas sem luz. Sem luz, passa pouco tempo, você começa a ficar sem água. Então foi um caos, assim. Mas enfim, histórias de café, deixa pra... E o home office não era uma coisa que você estava acostumado naquela época, porque isso foi antes da pandemia, né? Então eu fui para casa trabalhar e falei, eu vou aproveitar que estou em casa, eu vou fazer trabalhos diferentes, coisas diferentes, mais criativas, assim, né? Aí eu falei, eu vou tirar aquela ideia lá do fundo do baú, a ideia da aliança. Então, em Engrenaíta, começamos a trazer ideias, montamos ideias. Primeira coisa que eu fiz quando voltou a luz, procurei o professor Borilli e mostrei, né? Eu falei, poxa, isso é o tipo de coisa fora da caixa que a gente precisa fazer aqui. Eu lembro direitinho dessa reunião, né? Então, a ideia de propor uma sistematização de prospecção. Então, as empresas vêm, elas vivem aqui, né? E eu digo vivo porque é só 2 vezes por ano. Mas o que eles me falam é o seguinte: olha, Rony, mês passado eu tive uma ideia aqui, mas como já faltava um mês para a reunião, eu já segurei para trazer para cá. Então, entrou no mindset deles. A forma de ser regular fez com que eles respiram isso. Um dia ou eles mandam mensagem, eles mandam e-mail, ligam, já esperam a próxima reunião. Faz parte do dia a dia deles, já entrou no cotidiano deles, que eles vão nos encontrar e vão encontrar outros, não a gente particularmente, eles vão encontrar outros profissionais altamente gabaritados do setor e vão discutir com todos eles. Né? Então, essa sistematização, que é coisa bem de alemão, e eu tenho esse lado, né? Minha esposa fala, né, um pouco alemão demais, aí, né? Essa sistematização eu me sinto bem com ela até um certo ponto, né? Até onde ela pode ser mantida. Então, vira e mexe quando se criam procedimentos aqui, eu falo, ferramentas
Mas tem alguém para manter isso? Senão não adianta. Né? Então, essa sistematização foi o que permitiu assim, dar um boom nas prospecções do Engrenaíta e nascer projetos aqui como esse aqui. Né? Quando você entende que a inovação não é a maçã que cai na cabeça do Newton, é algo que é um processo, você começa a organizar isso. Né? Então, o Rony falou uma coisa um pouco tempo atrás que foi bastante interessante, que é o fato do empreendedorismo. Né? Mesmo um laboratório de pesquisa, onde os professores são funcionários públicos, e a gente já falou aqui em outros momentos, o CCM está toda hora pensando em formas diferentes de interagir conforme demandas. Né? Então, para você resolver problemas setoriais, hoje o nível, por exemplo, de componentes como engrenagens é tão alto, tão sofisticado, que você depende de muita gente para que você faça uma melhoria. E sozinho, provavelmente, você não vai conseguir fazer. Então, o grande mérito do Engrena é juntar todo mundo, inclusive concorrentes, para discutir, e eles, em dominando determinada tecnologia, se afastam dos outros, tem a sua vantagem, cada um vai saber como que vai aplicar o que vai usar daquela tecnologia, o setor como um todo ganha. Né? Então, se no início do CCM era muito comum a gente fazer um projeto com uma empresa, coisa rápida, tiro rápido, gerava demandas, legal, isso é bacana, isso é importante, mas só isso não é suficiente. Né? Então, a gente falou dos projetos de laboratório aberto, das cooperações, e o Engrena hoje é o modelo de referência de inovação aberta do CCM, pela quantidade de empresas que estão, quantas hoje? 30? A gente está em renovação de fase, mas estava 32, agora está empresas, dezenas de projetos, dezenas de alunos que foram formados. Isso gerou várias outras coisas, né? Gerou o congresso, gerou unidade Embrapi, gerou uma série de frutos disso, certo? Isso foi muito importante, né? Então, a gente teve uma prova viva de que organizando, né? Eu costumo dizer isso aí também, que é outra com tranquilidade, assim, né? O Engrenaíta é uma prova viva de que não falta recurso financeiro para pesquisa no Brasil. Não falta recurso financeiro para pesquisa. Eu estou olhando para a câmera para falar isso. Ó. Falta organizar e centralizar. Falta bons projetos. E só sabem pela organização. Pela organização e centralização. Então, os bons projetos, ele vem quando você junta as pessoas. Tem vários vetores, inclusive alguns vetores apontando para a mesma direção, mas um sem conhecer o outro. Então, se você tiver uma chance de observar como é que estão todos esses vetores e enxergar a sinergia, aí você consegue somar tanto capital, e capital que não digo só capital econômico, financeiro, mas intelectual, propriamente dito, que você tem realmente como sonhar com uma inovação disruptiva, não apenas incremental. E é a condição necessária que a gente tem observado, e isso aí trazendo parceiros de todos os lados e de fora do Brasil para viabilizar. Aí a importância de a gente ter também criado um escritório de projetos Fraunhofer. Então, essa sistematização a gente aprendeu com eles também. É muito importante ser dito isso. E toda forma de tratar profissionalmente a prospecção. E tratar profissionalmente é tanto na abordagem, quanto no registro, quanto no plano de ação sobre uma lacuna identificada. E isso trouxe uma exposição internacional junto com outros parceiros que entram nessa rede disruptiva. Então, aí do círculo vicioso, vira um círculo virtuoso. Em que a unidade Embrapi, por exemplo, ela é uma consequência de a gente ter provado que esse modus operandi CCM, ele realmente tem um fruto, né, absolutamente natural, né? Então, assim foi criando, né? E você quer dar alguns exemplos de projetos que vocês têm feito, que saíram disso? Porque são, acho que dezenas de projetos já que foram concebidos aí nesse grupo. Mas tem alguns assim que você tem um carinho que dá para falar, assim? Acho que são 25 projetos já nesse tempo aí, né, que a gente colocou, né? Isso é uma coisa muito importante do CCM, né? Os projetos, o CCM se estruturou de uma forma que buscou aquilo que é recurso público, privado, nacional, internacional, bilateral, de rede, e aí permite fazer vários projetos diferentes, né? Eu tenho um aqui que ele é simbólico aqui na mão, né? Porque ele tem vários elementos que são hoje atrativos para a sociedade, né? Então, um dos elementos está claro, né? Eu acho que em se fazendo essa engrenagem e vendo toda essa estrutura aqui que a gente tem internamente, isso daqui indica para quem
pouco conhece já que isso aqui é um processo de manufatura aditiva metálica, que permitiu fazer essa engrenagem, né? Então, manufatura aditiva, o Engrenaíta chegou em 2018. Olha só que importante, né? Como é que nasce. Em 2018, o Engrenaíta, numa reunião, define, levanta a mão todo mundo e fala: a gente quer manufatura aditiva, né? E a gente olhou um para o outro assim e falou: e agora, né? E começou um estudo de habilidade que viraram outros 5 ou 6 projetos de pesquisa de 2018 para cá, né? Então, isso daqui por trás tem, da manufatura aditiva, tem muito do que eu falei que a gente incorporou desde aquele projeto de estampagem, muita coisa de integridade de superfície, muito. A manufatura aditiva, se a gente achar que a soldagem já é um problema de integridade de superfície, né, é um caos de integridade de superfície, a manufatura aditiva é o caos sobre o caos, né? Então, ela gera uma série de problemas de heterogeneidade de tensão residual, anisotropia, defeitos microestruturais, uma topografia pobre. Isso quando o processo funciona. Quando funciona, quando você tira a peça, né? Então, tem margem para muita investigação, né, numa peça como essa para ser viável, né? Então, isso tem muita pesquisa, muita publicação, muito artigo, congresso que tem sido feito. Mas eu quero chamar a atenção num outro aspecto que tem mobilizado muito a gente aqui, que é por que a gente está usando essas cavidades, né? Essas cavidades, elas foram projetadas com otimização topológica, e os nossos trabalhos juntos também com o professor Alfredo, não para tirar a massa, também para tirar a massa, mas para poder infiltrar o polímero depois, né? Então, se comparar os dois aqui, né, a gente vê que umas cavidades estão preenchidas e outras elas não estão preenchidas. Por que eu faço isso, então? Porque numa engrenagem, a excitação é criada, né, no mesh, no engrenamento entre elas, né? Essa excitação criada, ela propaga pelo corpo da engrenagem, chega no eixo, e o eixo propaga para a caixa de transmissão, para os mancais, que depois emitem esse ruído, seja na forma estrutural de vibração ou aérea de ruído. Por que eu estou falando isso? Simplesmente porque esse projeto é um dos vários projetos de mobilidade elétrica, carro elétrico. Ou mais que isso, né? Trator elétrico, avião elétrico, ônibus elétrico, né? Então, do carro a combustão, tirando o motor a combustão, a gente tira o maior vilão de ruído e vibração, tira fora. Só que o ruído ele é uma característica, na verdade, a gente mais do que acústica, a gente define como psicoacústica, que é como você sente o ruído entrando nos órgãos que captam e transmitem isso para o nosso cérebro. E nesse aspecto, você nem precisa ter alto o som, você precisa ter o mais alto. Então você tira o motor, quem que é desmascarado? A transmissão passa a ser o próximo vilão. Só que a rotação, a característica excitacional, né, porque o motor a combustão que não vai passar lá de 7, 8 mil RPM, vai para 15, 20, já se fala em 30, 50 mil RPM. Então a condição excitacional é completamente diferente, né? E faz com que se torne um grande dilema da mobilidade elétrica, o ruído que vem de engrenagem. Talvez você tenha alugado algum carro elétrico já e falou, mas eu não ouvi esse barulho. Bom, tá bom, então anda do lado de fora do carro, conforme o carro está andando, ou então remove todo aquele pacote acústico que fica na corta-fogo, para você ver se você não vai ouvir. Direitinho, né? O ruído tonal de aceleração do carro. Então, é uma questão, a manufatura aditiva é cara. Esse aqui é um projeto que mostra que a manufatura aditiva ela não é cara, ela agrega função. Se você trocar uma engrenagem sem isso daqui e fizer para manufatura aditiva, ela é cara. Mas se eu agrego uma função que me faz dar um negócio, aí ela não é cara, porque quem não tiver isso aqui vai perder o negócio do fornecimento. E isso é a cara do CCM. A gente não calcula payback, que não é serviço, mas a gente sempre faz um projeto de pesquisa pensando no retorno desse investimento, mesmo que seja conceitual. Eu imagino que o professor Gonzaga já falou, né, que a pesquisa tem que gerar nota fiscal aqui. Esse é um exemplo que a gente espera que o retorno nota fiscal uma empresa vai perder porque o cliente não vai aceitar o ruído, a outra vai estar preparada para entregar para o cliente o menor ruído, né? É um deles, Borini. Legal. E essa visão integrada, né, desde as propriedades até o mercado, ela é realimentada de novo por todos os parceiros, por uma visão holística,
por uma complementariedade, né? O professor Rony falou o nome de 2, 3 professores aqui que complementam, né? Então, o professor Gonzaga na área de projeto, na área de desenho, o professor Alfredo estrutural, que é outra característica que a gente tem aqui no laboratório de integrar essas competências. Né? Isso, lembrando que esse mesmo projeto aqui, né, a parte de heterogeneidade e tensão residual, foi na tese do Lucas que você orientou e eu co-orientei, né? Esse foi um projeto bem interessante. Foi bem interessante. Aquele mapa de heterogeneidade e tensão residual, ele está circulando o mundo aí, né? Foi super importante, né? Então, interdisciplinaridade, sim. Eu queria agora mudar um pouquinho, né? A gente falou da sua história, dos dilemas, você chega para fazer uma coisa, mas tem que fazer outras coisas, tem que pesquisar, tem que empreender, tem que atender a indústria. Isso é um pouco a cara do CCM, todo mundo, né? Aqui atrás tem uma equipe trabalhando aqui que tem suas atividades de pós-graduação, de iniciação científica, mas também participam dessas atividades. Né? Então isso gera um ônus um pouco grande, mas por outro lado traz essas experiências. Só que para os professores ainda tem um ponto que não para aí, né? Tem um ponto que acaba se envolvendo na administração do ITA e você recentemente assumiu um cargo na Pró-Reitoria de Relacionamento Institucional que está te demandando também bastante esforço e é normal, né? Vários professores aqui têm isso, mas a gente queria ouvir também como é que é essa experiência agora, né? Você está lá fazendo sua pesquisa, coordenando seus trabalhos, já tem trabalho pra caramba aqui, agora vem mais uma carga administrativa. Como tem sido essa experiência? Precisa falar mesmo? Não, brincadeiras à parte, assim, na verdade, o conceito por trás da participação minha lá na divisão de projetos, assim, acho que o CCM é o maior provocador do ITA em termos de modelo de cooperação. O Engrenaí tem um caso que você perturbou muito seu antecessor lá para conseguir aprovar juridicamente, fazer tudo, né, correto, o modelo que funcionasse, né? Agora você está do outro lado. Assim. Então, assim, a gente, de tanto frequentar lá, a gente vai parar lá. Cuidado, né? Não vai mais muito lá não, que já falaram teu nome lá, para ficar por lá também, viu? Então, a gente, de tanto frequentar, a gente frequenta porque a gente fica provocando, criando modelos. E por quê? Porque, para nós, a gente entende muito claro que a missão é atender a sociedade, e a sociedade tem diferentes demandas ou formas que consegue trabalhar, né? Então, a participação lá é muito para trazer isso, né? Não só explicar como que, de uma forma geral, é diversa, né? Essa demanda da sociedade para dentro do ITA, que estava mais acostumado tanto com a parte acadêmica quanto com modelos bilaterais de projetos, né? Projetos grandes, né? Com uma empresa aeronáutica, uma empresa de óleo e gás, né? Aqueles projetos grandes, mas para trazer essa ideia das redes, quanto também para imaginar que, assim, se eu tenho que lutar por um modelo novo, a melhor forma é eu mesmo entrar na luta, né? Eu mesmo ir para a guerra, né? Então, estando lá, é uma forma de trazer essas operações do CCM, que é a forma que a gente quer, e em vez de a gente reclamar de alguém que não está fazendo, a gente vai lá e faz. É outro ônus, não tenha dúvida. É um ônus que, né, o Rony da divisão de projetos não sai de lá porque o Rony do CCM não deixa. Né? Então, mas é o ônus que tem retorno, né? Você tem que ter paciência só para ter esse retorno, mas é um retorno muito bom, é a interação com outros colegas do ITA, aprender, né, a grandeza do ITA, desses colegas, e trazer aqui para o CCM poder interagir ainda mais aqui dentro da comunidade ITA. Né? Existe sempre todo projeto que o CCM faz passa pelas aprovações institucionais que passam por essa pró-reitoria que o professor Rony está comentando. E se a gente começa a olhar em termos para trás, a gente começou a história aqui falando de 20 anos atrás. 2005 não tinha a Lei da Inovação, de 2016, que permitiu que várias outras formas de interação entre os entes públicos e a sociedade fora possam se relacionar. Só que até isso desdobrar em procedimentos internos, em entendimento, em pacificação, tem um grande trabalho. É um pouco disso que o Rony está comentando. Então, a sociedade muda, a legislação muda, as demandas da sociedade mudam, as instituições públicas que querem trabalhar com isso precisam também se adaptar a isso, né? Precisa criar, né, a forma de trabalhar, mas que isso seja legalmente correto, né? Legalmente respaldado. Isso gera um esforço administrativo bastante grande, que é o desafio do professor Rony da Pró-Reitoria agora a implementar.
Então, parabéns aí por esse seu esforço e dedicação, que é algo que fica como legado, né? A gente espera, assim, né? Tem que entender, inclusive, que assim, os modelos têm que ser gerados não só para funcionar no CCM, né? Então, eles têm que ser gerados para funcionar no ITA e, particularmente, são todos os documentos do Comando Aeronáutica. Então, eles têm... Aí que quando eu falei que eu tive um choque de realidade, quando eu vim da Ford aqui para o ITA, né? Então, agora tem uma outra realidade, a realidade militar, né? Junto, que tem que estar colocada. Então, a gente tem que saber conviver com todas essas realidades e aí botar no papel algo que todo mundo reconheça e aceite, né? É um exercício de muita persistência aí, né? Tem que pensar que é uma contribuição para o ITA que tanto contribuiu com a sua É verdade, é minha forma de retribuir agora, né? Professor Rony, e bom, chegando para o final de uma conversa, a gente sempre pergunta assim, tá aí futuro, quais expectativas, o que você pensa, quais coisas legais, o que a gente deixou de abordar aqui, que você gostaria de compartilhar ainda? Uma boa pergunta essa, né? Acho que a gente está num caminho bastante forte assim de levar esse modelo para dentro do ITA, né, a mais, mas eu acho que está inegável, né, o quanto o CCM tem aparecido internacionalmente, né? Então acho que a internacionalização do CCM ela está em curso, né, cada vez mais atraindo atenção, e isso atrai novas oportunidades para nós, né? Como que a gente pensa não apenas em pessoas, projetos, mas quando a gente começa a ser visto, algo que eu tenho cada vez mais me cobrado, e eu acho que isso é da natureza nossa aqui no CCM, no ITA, muitas vezes a gente está tentando fazer algo novo, né, no Brasil, a partir de alguém que já fez alguma ideia lá fora, tal. Mas se a gente começa a ser visado, cada vez mais a gente está herdando uma responsabilidade de ser líder, de ser vanguarda e arriscar mais. Arriscar o que a gente pode levar o país a ser seguido. E isso é um exercício difícil, porque o risco maior, ele assume que você tem que ter uma série de premissas, ferramentas e planos, né, Bs para poder atender isso. Tem que fazer o FEMEA, né? Se der errado, o que acontece? Exatamente. Então, acho que essa realidade, né, o crescimento do CCM, o crescimento do grupo de engrenagens, ele é latente para não ter fronteiras mais, né? Então, não adianta só a gente tá entre os primeiros, assim, já começa a se colocar assim para, será que aí o Brasil não consegue ser o primeiro e ser seguido? Então, essa assim, é uma coisa que eu tenho me cobrado cada vez mais e que não é trivial. Acho que é isso que é uma baita resposta para o futuro isso aí, mas é a natureza nossa que a gente é desafiado, né? A gente durante muito tempo usava uma frase que a gente não tem assim conformado, né? Porque a gente está sempre querendo melhorar o processo, melhorar a nossa condição, melhorar essas coisas. Eu acho que isso reflete um pouco esse pensamento que acaba estando no DNA do CCM. Todo mundo que está aqui está envolvido com várias atividades, né? Tem esse ônus aí, está fazendo lá aquilo da sua tese, mas precisa ajudar numa visita, precisa ajudar numa manutenção, precisa ajudar numa organização, limpeza. Está sempre sendo provocado a pensar nisso, né? Então, eu acho que essa sua fala, ela reflete um pouco isso. Tá bom, e agora, né? Para onde que a gente vai? Então, esse planejamento é algo bastante relevante aí. Excelente. Eu acho que nesse sentido que a gente tem feito essas atividades cada vez, né, mais compreensivas, né, redes, né, projetos internacionais, alunos indo para tudo que é lado. É uma expansão, no fim das contas, né? É uma expansão. Então, por isso que é importante estar como advogado, estar como engenheiro, estar como administrador, como RH, porque a gente vai descobrindo que essas fronteiras elas têm novas repercussões e limites, né, de outras esferas, né? E essa internacionalização, só um comentário, né? Você falou assim, eu tive alguns momentos de pontos importantes na minha vida, né? A ligação do Orelhão, a conversa com o Jefferson, mas o período na Alemanha também foi. E essa internacionalização, ela acaba
abrindo oportunidades para que agora os seus alunos vão para lá. Então, de certa forma, você está criando condições pelas quais a sua vida foi impactada. A minha também foi. Vários, o Jefferson também foi, o Gonzaga também foi. Então, esses esforços, eles acabam sendo repetidos e proporcionando que outras pessoas também tenham esses pontos significativos na vida, né? Então, eu acho que é um ponto legal aí também de colocar que praticamente todos os alunos de doutorado, eles acabam tendo uma experiência fora, tem essa oportunidade, né, que o CCM acaba gerando e perpetuando. Que a gente consolidou com o tempo, né? Consolidou, a gente tinha um foco muito na Alemanha. Hoje o CCM tem relações sólidas com Alemanha, Inglaterra, Canadá, Suécia, Estados Unidos, sólidas, né? E aí outras relações com outros países, né? Então, cada vez mais, como eu falei, o pessoal procura os nossos alunos, o pessoal procura a nossa atuação, porque a gente faz com muito suor, né? Muita diligência, assim, né? Muita persistência, e isso é sempre bem visto. Se a gente pudesse falar que o maior produto do ITA são as pessoas? São. E elas estão sendo procuradas, então acho que isso é um elogio indireto que você recebe aí. Rony, obrigado pela conversa, parabéns aí pelo esforço, muito bom ter essa conversa aí, espero que o pessoal também tenha gostado. Eu que agradeço, Uri. Obrigado, parabéns aí pela iniciativa, viu?